Existe um tipo de jogador que ganha títulos, e existe um tipo muito mais raro que rouba a sua alma. Você já se perguntou por que, décadas depois, a simples imagem daquele camisa 9 ainda faz adultos chorarem como crianças? Não é pelos gols. Gols, outros fizeram. Recordes, outros quebraram. A resposta não está na estatística. Números são frios. A resposta está no terror. O que você vai ver hoje não é uma compilação de melhores momentos. Isso você encontra em qualquer lugar. Nós vamos descer ao porão da psicologia do esporte. Vamos dissecar o medo real que ele impunha aos maiores defensores da história. Vamos analisar a biomecânica impossível de um corpo que unia a violência de um trem de carga com a leveza de uma pena. Se você acha que conhece a história da redenção, pense de novo, porque para entender a glória, você precisa primeiro sentir a tragédia. Prepare-se. Ao final deste vídeo, você não vai apenas admirar o fenômeno. Você vai entender por que o futebol nunca mais foi, e talvez nunca mais seja menos o mesmo. Imagine o vestiário do adversário, minutos antes da entrada em campo. O silêncio ali dentro não é concentração tática, é pânico. Estamos falando de gigantes da defesa, homens forjados no aço do cálcio italiano, como Paolo Maldini e Fabio Cannavaro, admitindo, anos depois, que perdiam o sono na véspera, que sentiam o terror percorrer a espinha. Buffon, o goleiro que parecia imortal, confessou que tremer diante dele não era sinal de fraqueza, mas de pura sanidade, porque enfrentar o Ronaldo antes das lesões não era um duelo esportivo comum, era uma sentença. Ele entrava em campo e a atmosfera mudava. O ar ficava rarefeito, pesado. Não era apenas o medo de ser driblado, era o pavor da humilhação inevitável, de tentar parar uma força da natureza que ignorava as leis da física. Os zagueiros sabiam. Você podia fazer o jogo perfeito, acertar todos os botes, fechar todos os espaços. E ainda assim, em um único segundo de distração, ele destruiria sua carreira e sua reputação. A mística em torno dele não era marketing, era o medo cru, primitivo, de estar diante de algo sobrenatural. Mas o que tornava esse terror ainda mais perturbador para os rivais era o sorriso. O contraste absoluto. Enquanto os defensores suavam frio e respiravam ofegantes, Ronaldo parecia um menino que tinha acabado de pular um muro da escola para jogar uma pelada na praia de Copacabana. José Mourinho, que viu de perto a ascensão do fenômeno nos bastidores do Barcelona, dizia que nunca viu nada igual em termos de aura. Não havia a obsessão robótica pelo treino que vemos hoje no futebol moderno, aquela disciplina militar de academias e dietas calculadas. Não. Ibrahimovic, que tinha o pôster dele no quarto, ficava paralisado no túnel apenas olhando para ele, porque o futebol dele era pura alegria. Era instinto selvagem. Ele não jogava por estatística ou por recordes. Ele jogava pela beleza do caos. Era a irresponsabilidade genial de quem sabe que é superior a tudo e a todos. Essa leveza, essa molecagem brasileira, fazia com que o mundo se apaixonasse perdidamente. Ele era humano, acessível, sorridente. E foi exatamente essa humanidade, essa alegria frágil, que tornou o que veio a seguir tão insuportavelmente doloroso. E então, o estalo. O som seco que calou o Estádio Olímpico de Roma e ecoou como um trovão no mundo inteiro. Não foi um carrinho violento, não foi um choque de batalha, foi o próprio corpo traindo a genialidade. A imagem dele no chão, segurando aquele joelho que parecia feito de vidro, gritando de dor, não foi apenas uma lesão esportiva. Foi um luto coletivo imediato. Naquele momento, a mística parecia ter morrido diante de nossos olhos. Os médicos, com seus diagnósticos frios e papéis na mão, davam vereditos que soavam como obituários definitivos. Talvez ele volte a andar sem mancar. Mas jogar em alto nível? Esqueça. A brutalidade do destino transformou o Deus em um mortal quebrado. O tendão patelar explodiu. E com ele, a esperança de ver aquela arrancada supersônica novamente. O drama era palpável, denso. Não estávamos vendo um atleta se recuperar. Estávamos vendo um homem lutar contra o fim da própria identidade. A dor dele era a nossa dor.
O futebol ficou cinza, sem cor. A magia tinha sido levada para uma sala de cirurgia fria e distante. Foram quase 3 anos de escuridão. Um tempo interminável em que o nome Ronaldo deixou de ser sinônimo de gols para virar sinônimo e si. O mundo seguiu em frente. Novos craques surgiram. A roda do futebol continuou girando, impiedosa como sempre. Mas, longe dos holofotes, na solidão das sessões de fisioterapia excruciantes, havia uma guerra silenciosa acontecendo. Uma convicção que desafiava a lógica da medicina. Ele não estava apenas reconstruindo um ligamento, estava reconstruindo a alma. Ninguém via as lágrimas no treino isolado, a frustração de não conseguir dobrar a perna, o medo real de chutar uma bola e sentir tudo arrebentar de novo. A imprensa, cética, o chamava de ex-jogador em atividade. O peso da dúvida era esmagador, capaz de enterrar qualquer um. Mas é aqui que a jornada do herói se separa da realidade comum. Onde a maioria teria aceitado o destino e se aposentado com honra, ele decidiu que o roteiro não acabaria ali. Ele carregava a cicatriz no joelho como uma medalha de guerra, um lembrete diário de que o fundo do poço tem uma mola. Yokohama 2002. O palco final da redenção. O corte de cabelo cascão que distraía o mundo da tensão absurda que ele carregava nos ombros. Quando a bola sobrou para ele na final contra a Alemanha, diante do gigante Oliver Kahn, o tempo parou. Aquele segundo gol não foi apenas um chute de classe, foi o grito de desabafo de anos de sofrimento acumulado. Foi a resposta silenciosa e letal para cada médico, cada crítico, cada momento de dor solitária na madrugada. Ele não correu apenas para comemorar um título, ele correu para a eternidade. Ao levantar a taça, com os olhos marejados, Ronaldo não era mais apenas o fenômeno. Ele era a prova viva de que o impossível é apenas uma opinião de quem não tem coragem. É por isso que as pessoas ainda choram ao ver essas imagens. Elas não choram pelos gols. Elas choram porque viram um homem ser destruído, ser descartado e voltar para reivindicar seu trono no topo do mundo. Aquele choro no banco de reservas foi a catarse de um planeta inteiro. Ali, ele provou que a paixão vence a anatomia. Você precisa entender que antes dele, a biologia do futebol seguia uma lógica restrita. Ou você tinha o tanque de guerra, aquele centroavante pesado e estático que empurrava zagueiros, ou você tinha o ponta veloz e leve, que caía com qualquer sopro. A natureza não permitia que as duas coisas coexistissem no mesmo corpo, até ele aparecer. A definição de José Mourinho é cirúrgica, quase clínica. Um corpo de boxeador peso-médio, com pernas de velocista olímpico. Isso não era normal, era uma anomalia genética. Quando você assiste aos vídeos daquela época na Inter de Milão, o que choca não é apenas a velocidade, é a violência da potência. Ele recebia a bola no meio-campo e, quando os zagueiros tentavam um choque físico menos a única arma que lhes restava, ele simplesmente ricocheteava. Ele não corria, ele atropelava. Era uma locomotiva sem freios, combinando uma massa muscular densa com uma explosão de fibras rápidas que a ciência do esporte ainda tenta explicar. Ele mudou o paradigma do camisa 9 para sempre. O atacante deixou de ser uma referência parada para virar uma arma de destruição em movimento. Muitos tentam comparar gerações, mas a verdade reside na síntese. Se você fechar os olhos e imaginar o jogador perfeito hoje, provavelmente pensaria na habilidade de drible em espaço curto e na visão de jogo de Lionel Messi, somadas à potência atlética, impulsão e finalização letal de Cristiano Ronaldo. O que assusta os analistas mais profundos é perceber que Ronaldo Fenômeno foi exatamente essa fusão. Décadas antes, ele foi o protótipo original. Ele tinha a capacidade de conduzir a bola colada ao pé, sambando em cima de uma moeda como um jogador de futsal, mas fazia isso a 30 km por hora, enquanto 2 volantes tentavam derrubá-lo. Essa combinação de finesse técnica com brutalidade física criou um atacante total que não tinha ponto cego. Ele não precisava de espaço para criar, ele criava o espaço com o próprio corpo. Ele era o caos organizado, a tempestade perfeita
que a defesa não tinha como prever, porque ele operava em uma frequência que unia a força de um touro com a delicadeza de um bailarino. Mas a verdadeira genialidade, aquela que separa os grandes jogadores das lendas imortais, acontece dentro da mente, no meio do olho do furacão. Rio Ferdinand, um dos maiores zagueiros da história da Premier League, conta com assombro sobre a primeira vez que o enfrentou. O mundo estava desmoronando ao redor. A defesa gritava, a torcida rugia, a pressão era insuportável e Ronaldo estava calmo. Ele tinha a capacidade sobrenatural de parar o tempo dentro da grande área. Enquanto os goleiros entravam em pânico, tentando adivinhar o canto, ele congelava a imagem. A famosa pedalada não era um enfeite, era uma ferramenta hipnótica. Ele balançava o corpo e o zagueiro, hipnotizado, perdia o eixo, o equilíbrio e a dignidade. Ele manipulava o tempo de reação dos adversários. Você via o defensor dar o bote no vácuo, lutando contra uma sombra, enquanto ele já estava 2 passos à frente, pronto para empurrar a bola para as redes vazias. Essa frieza no caos é o traço mais aterrorizante para quem jogava contra ele. Ele assassinava as defesas sem o menor sinal de esforço. Essa execução técnica era realizada com uma naturalidade que beirava o desrespeito. A biomecânica do drible dele envolvia joelhos, quadris e ombros em uma sincronia que enganava o cérebro humano. O goleiro via o corpo dele indo para a direita, mas a bola já estava na esquerda. E o detalhe mais cruel, o sorriso. Em muitos lances decisivos, pouco antes de finalizar, você consegue ver uma expressão quase infantil no rosto dele. Não era arrogância, era a certeza absoluta de quem já viu o futuro. Ele sabia que o gol era inevitável, enquanto o goleiro se desesperava, jogando-se aos pés dele em um ato de sacrifício inútil. Ronaldo apenas dava um toque sutil, tirando do alcance, transformando o guardião da meta em um mero espectador de luxo de sua própria tragédia. Ele não chutava a bola, ele a passava para o gol. A complexidade do movimento era escondida pela simplicidade da execução. Ele fazia o impossível parecer a coisa mais fácil do mundo, como se estivesse brincando no quintal de casa. E é aqui que a análise técnica encontra a emoção pura, porque ver essa máquina perfeita em ação, operando no limite da capacidade humana, gera uma sensação estética que transcende o placar. Nós não estávamos vendo apenas esporte, estávamos vendo arte em movimento. A forma como ele driblava o goleiro, sua assinatura clássica menos, era a humilhação final da tática defensiva. Não importava o sistema, não importava a retranca. Se ele tivesse meio metro e 1 segundo, o jogo acabava. A biomecânica dele foi quebrada pelas lesões, sim. Mas nos momentos em que funcionou plenamente, ela nos deu um vislumbre do auge da evolução do futebol. Ele foi o ápice, o ponto onde a força bruta e a técnica refinada se encontraram para criar algo que talvez nunca mais vejamos com tanta pureza. Agora, a pergunta que fica ecoando no estádio vazio da nossa memória é: como algo tão poderoso pôde ser tão frágil? O futebol, meus amigos, é a única religião onde os deuses sangram. E Ronaldo provou que, mesmo quebrado, mesmo desacreditado, um gênio sempre encontra o caminho de casa. O que vimos hoje não foi apenas sobre um joelho reconstruído ou uma arrancada impossível. Foi sobre a recusa obstinada em aceitar o fim. Essa é a marca que fica, não são os troféus na estante, é o sentimento que ele cravou no peito de quem viu a história acontecer. Agora, eu quero saber a sua verdade, aquela memória que você guarda. Qual foi o exato momento em que o fenômeno te fez acreditar no impossível? Foi a tragédia ou a glória? Deixe sua história aqui nos comentários. Vamos transformar essa sessão em um memorial do futebol arte. Se você quer continuar enxergando o jogo além do óbvio, inscreva-se e ative o sino. Estamos apenas aquecendo. E se essa análise despertou algo em você, espere até ver o próximo vídeo. Clique agora na tela menos e aprofunde sua visão de jogo. A estratégia continua